Avisem aí se voltou. Tá aparecendo sua tela. Agora, apresentação, ok. Ok? Beleza. Será que é o Skype que tá caindo? Às vezes pode ser isso também, tá? O Teams às vezes fica lento. Pode ser o Skype. Pô, vou te falar, mudando de assunto, né? Eu tenho usado o Jitsi, que a Rural recomendou lá. Pô, vou te falar, foi uma das melhores até agora. E é gratuita. Totalmente gratuita. Se quiser, até mando o link para vocês verem. Depois é bom mandar. Tá, beleza. Depois eu mostro para vocês. É tudo pelo navegador, pelo Chrome. Tu não precisa instalar nada. Quero sim, professor. Pode me mandar. Não, inclusive você consegue fazer transmissão para o YouTube, direto pelo Jitsi. Você coloca acho que o número lá do YouTube, faz a conexão, você transmite na hora da reunião. Maneiro. A gente ia usar o Cisco, aquele Webex. Mas ele agora tá pago. Agora ele tá pago, exatamente. Deixa eu mandar logo aqui, senão eu vou esquecer para vocês. Espera aí. É Jitsi. Vou mandar no chat aí. Tá. Você coloca o teu nome. Você coloca o seu nome da sala de reunião. Ou o nome que vocês quiserem do laboratório. Ah lá. É um nome esquisito, né? meet.git.c. Não sei de onde é, mas estão elogiando muito. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá, então a gente estava falando da água com limão, né? Que tem alguns médicos e um médico famoso que prescreve água com limão de manhã e gratidão. Então é para a vida, né? Então, para mudar o pH corporal, isso não existe evidência nenhuma científica. É o senso comum da mesma história do limão, perdão, da manga com leite, né? Que pode morrer, pode matar, que a gente sabe de onde surgiu, né? Então isso tudo vem em senso comum, a gente vê várias histórias dos nossos avós contadas, que vem, ficam a longo prazo. A educação física tem muito disso, né? 3 de 8, 3 de 10, 3 de 15, aliás, 3 de 6 para crescer e 3 de 15 para secar. Isso veio por muito tempo, e só há pouco tempo que a literatura científica vem demonstrando que existem outros caminhos para responder essas perguntas. E o conhecimento artístico também existe, né? Então o barulho, a expressão do artista, isso tudo faz parte do conhecimento. Existem evidências de trabalhos de vários artistas também. Peraí que apareceu uma imagem aqui. E o conhecimento científico, que é o que importa para a gente. Então, quando a gente pensa nessa imagem que vocês estão vendo, que o carro freia, existe uma ciência por cima disso. Alguém, por exemplo, fez esse pneu para ele ser bem eficiente e eficaz durante a frenagem quando tiver a uma determinada velocidade. Tanto que isso tudo é calculável, isso tudo é feito. Então, a maioria desses trabalhos científicos são feitos, inclusive, nas corridas automobilísticas, como Fórmula 1, né? As tecnologias. Isso tudo faz parte da ciência. E existe um pesquisador, ou o pessoal da engenharia, que vai bolar isso e vai responder essas perguntas. Essa questão da experiência, do raciocínio, que você vai pensar em fazer a pesquisa, ela deve fazer parte do cotidiano do pesquisador. Então você tem uma experiência, você racionaliza aquela experiência e você fala, poxa, eu vou botar isso no papel para transformar isso numa evidência, uma categoria de evidência, eu vou categorizar ela. E isso transforma o teu método, você vai transformar. Existem alguns conceitos, né? Então você tenta conhecer aquele fenômeno, as suas causas e as leis que regem aquele fenômeno. Então esse conhecimento ele vai fazer parte da vida do pesquisador e você busca outros conhecimentos para responder a sua pergunta também. Então você não pode ter uma pergunta sozinha. Vou dar um exemplo. Você tem uma hipótese absurdamente interessante, mas você não tem nada na literatura científica para responder aquela pergunta. Aí você monta o método e você vai discutir como aquele método que você teve como resultado, se você não tem por onde cruzar essas informações. Isso é um problema sério. Então, essa questão, quando você pensa no senso comum e no conhecimento científico, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava montando o meu projeto de mestrado, na época, eu elaborei o projeto inteiro pensando na técnica de drop set, que é aquele método de treinamento de força que é muito difundido nas academias. Ele é um método que foi criado na década de 40 para 50,
Tem uma origenzinha em cima dele que é do doutor Delorme, que é o método Delorme, o método Oxford, mas não existia evidência científica sobre o drop set. E na época o Simão, que foi meu co-orientador, ele falou, cara, vai ser muito complicado você discutir alguma coisa na tua tese, então é melhor você fazer um cruzamento de métodos aí para ter onde discutir. Eu tive que incluir outro método dentro da minha metodologia que me ajudasse, que era o pré-exaustão, que também não tinham tantas evidências científicas na época. Então isso tudo é para vocês verem que você precisa ter alguma base científica também para justificar, mesmo que seja o senso comum. Eu posso dar um outro exemplo interessante para vocês, que até inclusive eu falei na live com o Erdi, na live que nós fizemos no Chopp na Ciência, né? Que é o seguinte, quando eu estava montando meu projeto de doutorado, isso é para contextualizar essas duas informações. Se vocês pegarem, não sei se vocês têm aí a Bíblia do bodybuilding lá, que é do Arnold Schwarzenegger, você vai ver que tem uma passagem que ele fala sobre a vitamina D, que ele, depois do treino, que ele fazia a refeição pós-treino dele, ele gostava de ir para a praia de Venice Beach pegar sol. E ele falava que uma das hipóteses que ele tinha disso era que ele melhorava a qualidade muscular, ele se sentia melhor fisicamente, porque a vitamina D que era ativada com o sol fazia o físico dele ficar melhor. E na época não existiam trabalhos nenhum científicos sobre isso, nenhum. Você tinha na época, na década de 70, na minha tese de doutorado, inclusive, eu fui fazendo essa contextualização. Em 1978 foi um dos primeiros artigos científicos que fizeram in vitro a associação entre a vitamina D sérica e algumas doenças associadas ao raquitismo, à fraqueza muscular, enfim. E há pouco tempo, se você pegar aí 2010 em diante, você pega uma literatura robusta, a vitamina D virou queridinho dos nutricionistas e endocrinologistas, e tanto que ela virou um dos objetos de pesquisa de muita gente, inclusive meu. E uma das perguntas da minha pesquisa foi baseada no que o Arnold Schwarzenegger falava. Mas eu tive durante desde a década de 70 até 2014, 2015, eu tive aporte científico e literário para poder justificar a minha pergunta de pesquisa e minha tese de doutorado, demonstrando que existe uma associação entre os níveis séricos de vitamina D e a qualidade muscular de mulheres idosas, né? Então isso foi uma das questões da minha tese de doutorado, que foi baseado numa frase do Arnold Schwarzenegger, para vocês verem que a gente não deve nunca negligenciar o conhecimento. Eu vou pular aqui. Então, quando a gente pensa, então o que a gente busca na ciência? É tentar formar a formação do conhecimento científico. Como a gente faz isso? A gente cria um método e faz através de uma investigação científica. Então, essa engrenagem, a gente tem logo em seguida o como, né? Como que a gente faz isso? Talvez seja a parte mais interessante da elaboração. Eu convido até vocês, se vocês quiserem, amanhã tem a palestra de 2 alunos meus lá do laboratório, a Rayana e o Kairos, que vão falar sobre busca em base de dados. A Fernanda, que está organizando isso, se quiser, depois me manda o WhatsApp, que eu mando para vocês o link da reunião. Vai ser às 17 horas também, se vocês tiverem disponibilidade. Então, essa formação toda começa pela busca da literatura científica e você vai elaborar. Então, vai passar por crivo, vai passar por pancadaria, por questionamentos, até levar ele para a bancada lá para fazer a busca, aquele levantamento, aquele análise científica mesmo, né? A coleta científica. Então, quando você sequencia de forma lógica e faz a questão toda para chegar no teu objetivo, necessita de uma questão interessante, você precisa de um problema. Então, quando a gente pensa no seguinte, quando você pensa que existe o método, né? Então o método científico, ele não é... Então, sempre tem que lembrar que aquele método tem que ser criado por alguém. Então, existe uma diferença entre método e metodologia. O método é o método. A metodologia é a forma que você estuda. É estudar aquele método. Então, eu preciso estudar aquele método para ver se ele vai ser suficiente para responder aquela pergunta. É muito filosófico e muito artístico também falar isso, né? Então, como que a gente faz essa avaliação? Então, eu tenho que pensar no método aonde eu quero chegar com ele. Existem métodos que você fala assim, pô, isso é até interessante, mas esse teu método ele não vai ter um impacto científico porque ele não é um método tão confiável.
Eu preciso que você pense num método mais confiável para responder essa sua pergunta. Um exemplo é a questão da vacina, do Covid-19. A gente sabe que para chegar onde a gente quer, tem que ser feito o quê? Um duplo cego para saber se existe efetividade, para não ter o quê? O viés de confirmação, não ter o viés de seleção, vários vieses importantes que podem diminuir a qualidade daquela pesquisa científica. Então, eu criei aqui, na verdade, um organogramazinho com esse GIF, que é interessante. A gente pensar na tenacidade, na intuição, na autoridade, na racionalidade e no conhecimento empírico. Eu acho que a gente tem vivido uma... Vocês conseguem ver a seta do meu mouse aí? Hein, pessoal? Aparece sim. Tá, Cláudio, aparece eu ia botar... Beleza. Se a gente pensar, hoje em dia a gente está vivendo uma fase da autoridade, né? Então, o Siciliano que está presente aí, eu acho muito engraçado isso. A gente vive uma fase agora que é cheia de autoridade em rede social. Toda hora postando uma coisa lá, um monte de seguidor, e o cara que é bom mesmo é aquele cara que tem um monte de seguidor em rede social. Isso é muito grave. Então a gente tem que saber achar o meio da balança aí, né? Então, se você pegar os melhores pesquisadores do mundo, tem rede social e não são tão badalados, né? Os pesquisadores que publicam de verdade, né? Então, isso é interessante. E a questão da racionalidade, da dedução. Jogador de basquete são altos. Então, Ricardo é um jogador de basquete. Sendo assim, Ricardo é alto. Então, essa racionalização está muito em evidência agora também, em vários aspectos, tanto na nossa área. Então, se eu fiz esse determinado exercício, foi bom para mim, vai ser bom para outra pessoa também. Então, como que eu vou chegar onde eu quero, né? Então, eu preciso formar um conjunto de procedimentos para adotar. E aonde eu quero chegar com isso é para pensar naquela questão da estatística. Então, eu preciso fazer esse método científico em várias etapas. E quando eu chego aqui na análise dos resultados, na fase 4, que talvez seja a fase mais crítica, talvez seja a fase que o pesquisador ele precisa se afastar bem mais daquilo tudo para ele não cometer um erro grave, que é o viés da informação. Então ele vai tentar espremer aqueles dados de alguma forma para ele achar que existe significância estatística. Isso é muito importante. Você precisa ter muito claro as suas hipóteses e também levar a sério aquela hipótese nula. Então, a observação, as hipóteses, as previsões do que vai acontecer no teu experimento. Por isso que eu gosto do que os meus alunos façam teste piloto para saber o tempo de coleta de dados, o tempo de experimento, tudo. Você tem que saber todas as etapas. Como que é aquele experimento? Você tem que dominar aquele outcome, aquele desfecho que você espera, aquela ferramenta que você vai utilizar e as teorias que você vai tentar fazer no conjunto de coerências que você vai criar sobre aquele trabalho. Então, o critério de cientificidade ele passa por isso tudo, que é a triangulação das técnicas. Como que eu triangulo isso? De várias fórmulas, randomizando. Você cria técnicas para poder diminuir a capacidade, para diminuir aquele viés que sempre existe na pesquisa científica. E aqui na verdade, é uma pirâmide, né, que não está bem uma pirâmide, ela mostra a hierarquia das evidências científicas, né? Então, quando a gente está olhando os estudos, a gente pensa na questão da hierarquia daquela qualidade. Então, a gente está vivendo hoje uma fase de vários trabalhos de revisão sistemática e meta-análise. Outro dia eu escutei um aluno do laboratório para mim, falando, professor, acho que eu vou fazer uma revisão sistemática, eu acho mais tranquilo. Poxa, ele está se arrependendo profundamente de ter falado isso, porque ele agora está vendo que realmente para chegar onde ele quer, o buraco é muito mais embaixo, e principalmente as pessoas acham, nossa, a meta-análise, se você parar para pensar, é mais fácil do que fazer a revisão sistemática. A revisão sistemática tem que tem que ser muito criterioso na busca, você tem que saber muito bem dominar as ferramentas de análise de viés, de risco de viés, o que você pretende para poder chegar no crivo alto e qualidade alta desse trabalho. Então, a diferença entre 1 e o 6 é que esse relato de casos aqui, a maioria deles é quando é uma novidade, né? Eu vou dar um exemplo também no item 6, que é relato de caso, é quando você começa numa doença que aparece do nada. Não vou usar o Covid como exemplo, eu vou usar o Zika vírus, na época que ele apareceu e começou a demonstrar microcefalias, né?
Eu estava bem lá na Fiocruz na época e as verbas todas foram desviadas das pesquisas para estudar o Zika vírus e o impacto disso nas gestantes e nos fetos, né? E na época saiu muita coisa de relato de caso, porque o pesquisador vai lá e pega um caso específico e publica. E logo em seguida começou a aparecer uma série de estudos transversais, que é para verificar o que acontece naquele determinado momento. E logo em seguida começou a aparecer os estudos de caso controle, as mulheres que tinham a contaminação, que tinham a contaminação pelo Zika e chegava naquele desfecho. Então, é sim ou não, né? Que também é um estudo transversal. E logo em seguida os ensaios clínicos que não chegou ainda, mas os estudos de coorte, que na verdade o coorte transversal, coorte longitudinal, você pensa nele como exposição e não exposto, né? Então você pega duas populações para fazer uma busca, né? Então hoje a gente está vivendo uma época que o pesquisador pensa dessa forma. Alguns pesquisadores pensam, então, poxa, eu preciso falar alguma coisa para vender o meu curso, para vender alguma coisa. Então, as palavras que eu acho que são importantes, que eu acredito que devem ser evitadas, principalmente são: foi comprovado cientificamente, as evidências comprovam, diversos estudos comprovaram. Opa, isso me liga a um alerta seríssimo quando eu vejo alguém falando isso. Dá vontade de pegar meu computador, meu celular e jogar longe, porque isso é uma forma de você ser sensacionalista, porque nós temos muito ainda que analisar e ter certeza que realmente as evidências comprovam, ainda mais dependendo do que você vai estudar. Então você tem que ser mais cauteloso na afirmação. Então nossos resultados demonstraram, alguns estudos estão demonstrando isso, então acho que isso é uma forma de ser humilde também naquela questão. Eu acho que isso é importante vocês saberem. Então agora, deixa eu pular aqui. Eu planejei para não ficar muito extenso, porque isso aqui é uma aula de pós-graduação, que inclusive é lá da UFRJ, que eu dou, de metodologia. Então, o que eu penso como viés, né? Eu vou falar de alguns para vocês. Então, essa imagem ela representa muito uma coisa importante. O viés, esse é um viés de informação, né? O que define viés para mim é uma cuidadosa revisão dos fatos, né? Então, desde que não contraria a minha opinião, o meu ponto de vista. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem hoje Tá muito sério isso no mundo todo, né? Essa observação sobre a transparência em pesquisa, principalmente em pesquisa clínica. Existem hoje sites que o pesquisador, inclusive eu estou usando um que é o OSF, eu não lembro qual é o ponto e alguma coisa, que é para você, na verdade, plotar todos os dados das suas coletas de dados antes dos resultados, porque ali fica claro. Vamos supor, você vai publicar uma revisão sistemática, você coloca lá as planilhas todas de busca de todas as etapas que você seguiu para chegar onde você queria naquele resultado. Porque se um dia passar por uma revisão e o revisor chegar, você fala, pô, é só entrar aqui no meu site que aqui está tudo transparente. Você pode analisar com seus olhos e com as suas ferramentas estatísticas. Então existem questões como viés, é um dos 3 maiores perigos para a validade interna do teu trabalho. O confundimento e o erro aleatório. Eu vou focar um pouco mais nos vieses, né? Então, o viés, ele passa por uma série de coisas. Eu não sei se o Erdi está escutando aí, que ele pode falar, o próprio Siciliano. Quando a gente monta esse trabalho científico, eu fico um pouco preocupado, principalmente no aluno de iniciação científica, do entendimento sobre a análise de um risco de viés, por exemplo, de uma revisão sistemática. Será que o aluno ele tem maturidade para entender o que seria um viés, por exemplo, de informação? Então, isso pode ser que diminua a qualidade daquela determinada revisão. Então, isso aconteceu, por exemplo, com um aluno meu lá da Rural, que fez uma revisão sistemática e a gente deixou ele trabalhar. E quando a gente foi fazer o cruzamento lá dos vieses, a gente viu que as nossas leituras eram totalmente diferentes, passando isso para 2 doutores que leram e o aluno da graduação, porque ele não entendeu ainda, não tinha maturidade para entender o que era um viés de informação, um viés de confirmação, um viés de seleção. Então, eu acho que uma coisa que eu acho que vocês deveriam mergulhar é nessa referência aqui do Fletcher,
de 1988. Eu não tenho esse livro online, senão eu disponibilizaria para vocês. Não sei se na biblioteca da Estácio tem, fala de epidemiologia clínica e medicina baseada em evidência. É muito interessante vocês lerem o capítulo de viés, porque ele explica detalhadamente. O próprio livro do Cochrane também é um livro interessante de ler, para você entender bem o que significa, né? Então, esse erro, ele pode ser um erro que vai sistematizar ou que vai ser aleatório naquela pesquisa. Então, ele pode tornar aquela tua pesquisa diminuir muito a validade externa dela e a validade interna também, da forma que for. Por exemplo, o viés de seleção é uma natureza não representativa daquela amostra, da amostra. Então, quando você vai fazer uma seleção, você tem que saber muito bem. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa sobre câncer de pulmão e vou selecionar pessoas que são fumantes há 30 anos. Qual é a chance de eu enviesar a minha amostra? Então, eu preciso ter um cruzamento de informações. Então, viés de informação é quando eu classifico errado aquela amostra. Vamos dar um exemplo. Vou fazer uma pesquisa sobre treinamento de força. Aconteceu agora, que está sendo questionado um trabalho de um pesquisador importante lá de Goiás, que ele colocou que a amostra dele era extremamente treinada em força em mulheres, mulheres treinadas em força, a classificação de treinamento de alto rendimento em no mínimo 3 anos a 5 anos, se eu não me engano, e elas ganharam 33 quilos de força muscular no agachamento. Então, se você analisar fisiologicamente os livros de fisiologia, os livros de fisiologia neuromuscular, os livros de treinamento mesmo, desportivo e treinamento de força, você sabe que a janela de adaptação do indivíduo treinado é muito menor, ele não vai conseguir ganhar 33 quilos mesmo, ainda mais no tempo que ele propôs lá. Então, esse artigo desse pesquisador está sendo retratado e está sendo solicitada a retratação por conta de um viés de informação. Então, ele deveria, ou ele errou na análise estatística, que é o que eu prefiro acreditar dessa forma, ou foi um erro na informação dele quando ele classificou aquela amostra como treinada. Pode ser que aquela amostra era só destreinado, e a gente sabe que o destreinado, se eu colocar ele para fazer levantamento de caneta, ele vai ter uma força, um pequeno ganho de força, mas vai ter, porque ele é destreinado. Então, como que eu faço isso, né? Então, como que eu tento minimizar essas questões? Então, a viés de voluntariado, a classificação das perdas, admissão na área de saúde e a prevalência. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Na minha tese, de novo, vou usar ela como exemplo, o hospital lá onde eu fiz, lá da Fiocruz, ele é um hospital de referência em saúde da mulher. E todas as mulheres que caíam na UPA ou caíam na clínica da família, determinada região delas, que eram classificadas como diabéticas e síndrome metabólica, elas eram automaticamente o sistema encaminha para o Fernandes Figueira, porque é um hospital de referência da saúde da mulher. Ou seja, o que acontece se eu fizer a prevalência de síndrome metabólica nelas? Vai dar 100%. Eu não posso fazer esse tipo de trabalho de prevalência porque vai cair 100%. As mulheres são encaminhadas porque elas têm síndrome metabólica, ou seja, a minha amostra vai ser enviesada. Então, esse tipo de trabalho eu não posso. Eu posso classificar. As mulheres são... todas as mulheres possuem síndrome metabólica porque elas vieram, são encaminhadas pelo, eu não lembro qual é o termo do SUS, que é o CIGEG, eu acho, que é encaminhado. De autosseleção também é um viés muito importante daquele pesquisador, daquele indivíduo que se classifica e ele quer entrar naquela pesquisa porque ele acredita naquilo lá que vai ser pesquisado. Isso é muito sério, porque o cara está querendo fazer publicidade em cima daquele trabalho. E se ele acredita naquilo, ele pode sofrer o efeito placebo, então se pensa de várias formas. Você deve pensar no cegamento daquele indivíduo e no cegamento duplo, que é mais difícil ainda. Uma pergunta interessante para fazer para vocês é sobre a questão do cegamento em pesquisas de exercício físico. É muito complicado, mas se consegue fazer sim, dependendo do grupo amostral que você vai trabalhar. Então, as questões sobre erro de classificação, você deve pensar muito bem como você vai classificar e principalmente como você vai analisar aquela amostra. Então, eu vou tentar mostrar na estatística também como que se faz isso. Como que você pensa nesse confundimento, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma forma de você tentar diminuir esse confundimento é fazendo análises múltiplas e regressões logísticas também para diminuir. Você pode fazer a análise estratificando a amostra.
Nesse contexto, eu consigo diminuir aquela confusão e o confundimento nos seus resultados, né, no resultado estatístico. Então, é um exemplo aí, confundimento. Então, você tem a exposição, você pensa no desfecho. É quando você tem as variáveis de confundimento que vão chegar na tua exposição e vão chegar no desfecho. Aquele indivíduo, ele pode estar exposto àquele confundimento e o desfecho também. Ou seja, como que eu vou falar que aquela determinada intervenção que eu fiz, ela foi crucial para aquele desfecho, ou se aquele indivíduo ele já sofria aquela intervenção antes. Isso tem que ser bem controlado antes para não ocorrer o confundimento. Eu dei o exemplo antes aqui, indivíduos com câncer de pulmão, associação entre câncer de pulmão e fumo. Então, deve estar associada com o desfecho, né? Uma coisa chamada plausibilidade biológica. Vocês têm que guardar isso na cabeça de vocês. Plausibilidade biológica. Então, exemplo, exposição ao fumo, desfecho, câncer de pulmão. Será que a idade ela não pode ser um confundimento? Isso é importante vocês pensarem. A idade, por si só, a célula ela já envelhece, eu posso ter um histórico familiar que eu já, sem ter botado um cigarro, eu posso ter simplesmente com a exposição dos fenótipos, né? Eu vou ter já a propensão a desenvolver câncer. Então, isso é uma coisa que deve ser pensada e tem que ser minimizado. Como que eu minimizo isso? Através do tratamento estatístico. Eu consigo fazer essa estratificação. As análises multivariadas são as técnicas, a randomização, o pareamento, as restrições antes da amostra, que você vai detectar aquele indivíduo que é o high responder ou low responder. Então, aquele cara que responde mais e responde menos. Como que eu faço isso? Trabalhando em cima dos dados transversais. Eu vou mostrar isso na minha tese. Cansa, né? Tô vendo aí vocês dar aula online, é muito esquisito, porque eu imagino vocês igual essa bonequinha aí. Devem estar com essa cara, que é cansativo. Slide 69. Não, aqui não. Tem aqui, a gente vai direto agora para... Tá tudo bem aí, gente? Vocês querem? Aproveita aí que eu tô vendo aqui os dados, onde eu vou. Vai tirando dúvida aí. Tá tudo bem, Siciliano? Tô liberando aula. Tranquilo aqui, cara. Tranquilo. Beleza. Tá? Parabéns aí pela explanação. Tá, eu tô vendo aqui que eu tinha planejado falar um pouco de... Se vocês quiserem, até falo. Acho importante também. Já que a gente tem um tempinho maior. Eu tinha planejado pular pro slide 47. Que não, isso aqui já foi. Perdão. Perdi aqui o fio da meada. 69. Então, eu acho importante isso para vocês, que é a questão da ética em pesquisa, né? Então, a questão da qualquer coisa que vocês vão falar, você tem que pensar na boa prática clínica. Então, para eu colocar a mão no ser humano, ele tem que dar o consentimento nele para participar daquela pesquisa científica. Então, existem várias coisas que são graves: fabricação de dado, falsificar medição, cometer plágio, ghostwriting, que é aquele pesquisador que não se declara como conflito de interesse, ocultar risco e causar dor. Eu não sei se vocês sabem, tem alguém com o microfone ligado aí. Eu não sei se vocês sabem, mas existe hoje a rede social que mais tem conflito hoje na pesquisa científica é o Twitter. E outro dia aconteceu de um pesquisador que só trabalha com suplementação, publicou alguma coisa lá sobre, acho que, se eu não me engano, sobre proteína, suplementação de proteína da batata. E um outro pesquisador foi lá e detonou ele no Twitter, explanando todos os conflitos de interesse que ele não declara nos artigos dele, pedindo para ele se retratar. No Twitter, que não é uma plataforma científica, ele foi solicitado lá e ele não respondeu até agora. Por quê? Ele recebe, dentro do laboratório dele, insumos para fazer a pesquisa dele. Como que ele vai falar mal daquela proteína de batata? Obviamente, sempre vai dar resultados positivos, né? E o que me chama a atenção é isso aqui. Quero que vocês leiam, que é a referência do Stalin do MV-Bill, que eu sempre uso nos slides. Que uma vez o MV-Bill citou, aliás, ele falou essa frase usando referências do Stalin, do livro do Stalin, mas ele não, em nenhum momento, referenciou o Stalin. Para algumas pessoas isso ficou claro, que ele leu o livro, mas ele não citou e pareceu uma ideia dele, né?
Isso acontece muito, mas é muito em trabalho científico. Então tem que tomar cuidado, você tem que ter leitura, principalmente para fundamentar as suas ideias, né? Cuidado na hora de citar, é importante. Agora, tem que saber de onde vem aquela fonte. Eu tenho uma aluna de monografia que eu estou respondendo ela agora aqui, antes da reunião, ela me mandou um artigo que não tinha de onde, ela não botou nada. Aí ela, não sei de onde eu peguei esse artigo. Eu falei, porra, tá me mandando uma coisa que eu não sabe onde pegou. Eu achei em menos de 3 segundos, já tomou um esporro. Eu falei, pô, vem cá, você me manda o PDF, eu consigo achar tão rápido assim, não tem sentido. Então ela colocou no texto, mas pelo menos ela foi honesta, né? Isso é importante a gente enfatizar. E eu ajudei ela a achar aquele artigo, mesmo que não tenha sido numa revista de alto impacto, estava lá o artigo que até viabilizou ela citar na monografia dela. Aí a gente pula agora realmente. Antes eu tenho que mostrar isso aqui. Eu adoro esse slide aqui. Vocês estão vendo o GIF? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Eu não sei como que tá para vocês aí. Se alguém puder dar ok aí. É um macaco atirando? Isso. Sabe o que significa isso, Siciliano? É um artigo científico na mão de um leigo. Eu adoro. Tem um amigo meu, eu vou referenciar ele, é o Pietro Manarino. Uma vez ele falou, gente, uma metralhadora na mão do chimpanzé é igual um artigo científico na mão de um leigo. É exatamente isso, é simples. Se o cara não sabe ler aquele método, não entende de estatística, não entende de como foi criado, ele vai sair dando tiro para tudo quanto é lado. Então é muito boa essa imagem. E eu uso sempre como referência e falo do Pietro também. Aqui é a busca em base de dados que vocês já devem ter visto. Vou pular. Está lá no final. Pequenininha essa aula, né? Bioestatística. Chegamos. Então a gente chega na bioestatística, né? Então como que a gente tenta fazer que as nossas certezas se tornem mais incertezas ainda? Então a gente tenta de alguma forma transformar aqueles números em alguma informação. Então existem várias formas de analisar. Eu vou começar pelo bem básico, né? Então eu gosto desses 3 conceitos aí. Então desse conceito do Caligari é interessante, que é a aplicação dos métodos estatísticos à solução de problemas biológicos. Então, a gente pega aquela informação biológica, análise de informação biológica, análise do sinal biológico e transforma aquilo ali numa informação científica. Um exemplo que eu vou deixar no ar, por exemplo, quando a gente faz a peso e estatura do indivíduo e transforma ele no IMC, que é um número, eu transformo ele logo em seguida numa classificação. Então, por exemplo, pré-pandemia, meu IMC devia ser alguma coisa dentro do normal. Agora, pós-pandemia, meu IMC deve estar numa coisa acima do peso. E eu espero que a pandemia acabe, senão eu vou me transformar em obeso grau 1. Então, como o Siciliano falou, ele prefere a imagem dele parada aí, sem vídeo, porque está ficando pesado. Então, é exatamente isso. Então, a gente classifica aquele dado. Então, eu quero que vocês pensem no seguinte. Você pega um número bruto, bota numa equaçãozinha peso sobre estatura ao quadrado, transforma num número classificatório, que vai ser dentro de uma escala. Beleza. Aonde eu uso ele? Eu analiso o número ou eu analiso a escala? Ou posso analisar os dois? Então, isso tudo é uma questão biológica. Então, eu estou utilizando aquela informação. Dentro desse processo, eu preciso saber do meu julgamento, confiar no meu julgamento como pesquisador para saber que aquele resultado pode estar errado. Várias vezes eu analisei meus dados e falei, errei alguma coisa, ou planilhei errado. Eu vi o desvio padrão muito grande, falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí você vai lá na sua planilha original, você vê, faltou uma vírgula. O que era para ser 100.01 virou 10.001. Então, isso é uma coisa que você tem que ter muito rigor nessa questão. Então, as estatísticas, elas podem principalmente, né, se transformar em descritiva, de probabilidade e inferencial. Eu prefiro pensar que a gente vai primeiro para essa etapa aqui, ó, a descritiva, porque a inferencial é uma estatística muito mais complexa para agora. Então a gente pensa primeiro na questão como que eu vou fazer a estratificação daquela amostra, o que eu preciso fazer. Então,
é pensar na população, no censo, na amostra e no parâmetro. Então, o que seria uma população, por exemplo? Quando eu penso que a primeira pergunta que eu sempre vejo, que eu percebo lá dos meus alunos do laboratório é: professor, qual o tamanho que eu tenho, quantas pessoas eu tenho que fazer para minha monografia? Umas 10, tá bom? Aí eu falo, poxa, não tem como saber, a gente tem que fazer um cálculo. Mesmo que o cálculo seja um cálculo indireto, eu preciso saber para poder calcular se aquele vai ter qual vai ser a potência daquele trabalho científico baseado no tamanho amostral. Às vezes o resultado fica absurdo, você não tem como fazer, então você tem que diminuir a potência do teu trabalho. Eu usei até um exemplo aqui, os dados quantitativos e dados qualitativos, né? Então, quando você vai analisar, gente, é importantíssimo você saber a diferença deles. Primeira etapa, minha pesquisa ela vai ter dados quantitativos e qualitativos. Então, eu já vou lá na minha planilha do Excel e vou botar lá quais são os dados quantitativos: massa corporal, percentual de gordura, IMC, número de repetições, blá, blá, blá. E os dados qualitativos? Lembrem, por favor, nunca esqueçam, espero que esteja gravado, vocês vão voltar para esse minuto dessa aula. O Excel ele não reconhece, quando ele vai fazer a análise, a palavra. Você precisa criar uma legenda. Vamos dar o exemplo: cor de olhos, tipo de atividade, objetivo para atividade. Então, cor de olhos, azul, verde, preto, castanho, você tem que criar uma legenda. Azul, 1. Castanho, 2. Preto, 3. E assim por diante, porque isso vai facilitar demais a vida de vocês na hora que vocês forem fazer estatística. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu vou contar por quê. Tipo de atividade, uma coisa importante, gente, também, toda vez que vocês foram trabalhar com sim ou não, utilize o não, o zero, porque as ferramentas de estatística, até inclusive as ferramentas online, elas só reconhecem, se você botar 1 e 2 já era, vai dar problema. Eles já reconhecem o zero como não, probabilidade sim ou não, então você precisa pensar isso antes. E a questão dos dados, por exemplo, dados discretos. Então, isso não tem jeito, gente. Isso é entendimento e leitura. São aqueles em que os dados somente podem apresentar determinados valores, em geral, números inteiros. Por exemplo, frequência cardíaca, escala de Borg, número de arremessos, número de saque, número de vezes você faz atividade física. Então, a frequência cardíaca, eu estou parado sentado com meu Fitbit, tá dando que eu tô com 74 de frequência cardíaca. Ele não tá dando que eu tô com 74,3, porque ele é um número discreto. Ele não tem intervalo entre o 73, 74 e 75. Então, quando eu for analisar, na hora que eu for fazer a análise estatística, eu tenho que levar isso em consideração. Da mesma forma que a escala de Borg. Dados contínuos são aqueles dados numéricos que são infinitos de valores. Então, 1.1 e assim por diante, que vai chegar até o 2, infinito, né? Então, eu vou ficar até amanhã se eu ficar falando aqui. Que é o tempo de registro, a estatura e etc. Então, existem várias formas. Como está gravando, acho que vai ficar mais fácil para vocês depois voltarem para essa parte, que eu acho que vai fazer o divisor de águas para vocês. Então, esses números quantitativos, eu tenho que ter os números contínuos e os discretos. E os qualitativos, né, não vem em consideração agora. Então, o que é uma escala de medida, né? Então, você pode transformar essa escala de medida de várias formas. Então, segundo Morrow e colaboradores, a gente pode dividir em 3, né? Que é nominal, ordinal e contínua. O contínua pode ser intervalar ou razão, que é simples. Então, aqui você tem os exemplos, né? Escala nominal, que é exemplo de posição do goleiro, que nem eu falei para vocês, precisam categorizar ela quando vocês forem colocando a legenda para facilitar a vida de outra pessoa que for olhar a planilha de vocês, colocando 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Escala ordinal, que é na hora que você vai operacionalizar ela, então as escalas como Borg, as escalas de silhueta, que ela é uma escala que vai estar lá dentro de uma determinada posição. Então, a escala de Borg ela vai de 3 até 20, se eu não de 11 a 20, eu não lembro. A adaptada de 3 a 10, a adaptada de 11 a 20, né? Escala contínua, que são de números. Então, soma, subtrai, divide e multiplica. Então, eu não consigo fazer a diferença, por exemplo, de uma escala
uma escala ordinal, de subtrair a posição 7 pela posição 3. Até consigo, mas você vai fazer uma besteira enorme se fizer isso. E as questões de probabilidade, que acho que, na verdade, vai ser onde a gente vai pensar na forma aleatória. Então, quando você vai fazer a sua coleta de dados, o ideal é que você transforme aquela coleta de forma aleatória. Vamos dar um exemplo. Você vai usar 5 testes e você vai ter 3 visitas daquele indivíduo com aqueles 5 testes. O que é mais interessante é que você faça o sorteio antes daquela coleta de dados para mudar a sequência daqueles testes, para que eles não sofram o efeito daquela informação. E ele vai acabar treinando aquele teste naquela sequência. Então você precisa transformar ele de forma aleatória. Isso vai transformar o teu trabalho. E um exemplo aqui também, por exemplo, é na entrada dos indivíduos numa coleta de dados. Então, por exemplo, eu posso criar um intervalo daquela sequência para chegar onde eu quero. Então, definir um intervalo para a escolha da amostra. Então, K3 é igual a 36. Então, eu escolhi um intervalo de 2 em 2 para aquela determinado grupo amostral. Eu posso fazer estratificada por gênero, posso fazer estratificada por etnia, posso fazer estratificar por jovens e adultos, de várias formas de eu estratificar. Agora, eu posso fazer isso de forma estratificada, mas eu tenho que pensar numa coisa importante. Se ela é proporcional. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho numa amostra de de aves, 70% da população representa aves e machos que representam 70% e fêmeas 30%. Ou seja, na hora que eu for fazer a proporção daquela amostra, que vão participar da tua coleta, é importante que você transforme daquele grupo amostral que você vai utilizar de forma proporcional também ao que você tem de censo de aves lá, como eu usei de exemplo. Você pode fazer isso, por exemplo, numa população de uma universidade. Vamos supor que o campus que o Siciliano é coordenador, que eu não sei qual tem lá 1.000 alunos e 60% são mulheres e 40% são homens. E na hora que eu for fazer uma coleta de dados, que eu vou pegar 10% da amostra, da população toda, eu vou pegar 60% de mulheres e 40% de homens daquelas 100 pessoas que eu vou escolher para fazer a coleta de dados. Isso é importante porque você mantém a proporção. Isso tudo tem que ser notificado. E as questões probabilísticas também. Então, a questão da aleatoriedade, né? Então, tornar o mais aleatório possível. Mesmo que não tenha, você pode transformar o número proporcional para poder unificar aquela amostra. Então, existem também as formas de conglomerado, né? Então, vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma pesquisa dentro de uma academia de ginástica que você quer... Eu até usei isso de exemplo numa aula que uma menina fez uma pergunta lá do grupo de pesquisa que trabalha com hidroginástica. Professor, eu vou usar minhas alunas para fazer a coleta de dados, alunas de hidroginástica. Qual é a chance disso dar problema? Elas fazem hidroginástica. Você quer mostrar que a hidroginástica é boa. Será que não era legal fazer o mesmo teste num outro grupo, na musculação, numa outra atividade, para ver se aquele acompanhamento, aquele segmento não sofre o mesmo resultado na tua intervenção? Então, isso é uma coisa importante, você criar os clusters também para coleta de dados. Então, existem várias técnicas que vocês viram agora. Então, aleatória, estratificada, sistemática, por conglomerado, e acaba tendo, a maioria das vezes, por conveniência, é o que você tem e acaba sendo aquela amostra mesmo. Deu para entender alguma coisa? Mais ou menos, né? Mas eu acho que isso tudo vocês vão pegar muito mais fácil na prática. Então, como que eu transformo esses dados todos numa estatística descritiva? Então, a primeira etapa, quando você vai que você vai transformar seus dados no tua monografia, no seu artigo científico, você apresenta aquela sua amostra. A minha amostra ela foi composta disso, de tantas pessoas, na faixa etária tal, isso. Então, quanto mais informações você colocar ali, você vai aumentar o peso daquele teu trabalho. Então, eu tenho que pensar se aqueles valores, os valores centrais e os valores de dispersão e de variação. Então, nós temos aí as medidas mais
fáceis, são as medidas. Eu não vou fazer essa maluquice de fazer vocês fazerem, né? Então, decorar a fórmula, porque hoje em dia também eu não vejo isso como uma forma eficiente e eficaz para o aluno. Eu acho que o aluno hoje tem tanta ferramenta, ele deve entender o conceito daquela fórmula, mas ele não precisa ficar fazendo na mão como eu tive que fazer. Então, a média, a mediana, a moda e o ponto médio. Existe a fórmula de média que está aí na tela para vocês, a média aritmética mais tradicional, que ela te mostra aquele score médio de um grupo, né? A tendência central daquele grupo. Então aí, por exemplo, no N de 30, eu faço a soma aí dos percentuais e divido pelo N. Então eu tenho lá 9,2 percentual de gordura. É um bom preditor central, mas ele não é o suficiente para você comparar uma coisa com a outra. A mediana, em alguns dados que eu mostrei para vocês, o tipo de dado, você tem que usar a mediana, porque ela não tem, por exemplo, os dados discretos e ordinais, eles são importantes para isso, porque eu não tenho aquele intervalo entre o 1 e o 2, não existe 1,5. Então eu preciso pensar dessa forma, eu não vou ter dessa forma. Então, preferencialmente dados nominais e ordinais para esse tipo de análise. Uma coisa que eu vejo direto, mas direto em artigo científico, é análise estatísticas, por exemplo, de escala de Borg, comparação entre grupos com estatística paramétrica, que é um pouco mais avançado para vocês. Isso é um erro grave. Não se deve fazer estatística paramétrica para análise de dados nominais e ordinais. Você tem que pensar de outra forma. Aqui é um trabalho que eu faço parte, que eu fiz a estatística toda desse trabalho, que você apresenta a característica da amostra, dos dois grupos que fizeram parte dela. E aqui do lado, onde está o valor, esse SW significa Shapiro-Wilk, que é o teste estatístico para ver se esses dados são normais, né? Se as amostras são normais, aquela informação é normal para eu dar seguimento a uma estatística inferencial paramétrica. Então, e a moda? A moda é o que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados, né? Então, se você tem lá 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, você sabe que o 4, nesse meio de dados, ele foi o que mais apresentou frequência. Então, eu consigo fazer nessas estatísticas, por exemplo, numa estatística de prevalência, numa estatística de dados nominais e ordinais também. Então, é muito importante isso. Eu vou falar isso aqui rápido para não confundir a cabeça de vocês. Mas isso aqui é uma simetria, né? Então, eu analiso um conjunto de dados assimétricos quando ele não é simétrico. Eu vou botar uma imagem que representa o que eu acho dessa informação. Um conjunto de dados é assimétrico quando não é simétrico, pelo amor de Deus, mas é isso que está mesmo, é a definição. Então, se você vê que ele é central, é uma distribuição simétrica, é quando a metade da esquerda é o espelho da direita. Então, ele é extremamente no centro. E existem várias formas de posição que vai mudar a tua posição na questão da análise de homocedacidade e normalidade da sua amostra. Então, aqui são alguns exemplos. Vou mostrar na prática para vocês. Essa aqui é uma curva proposta de curva de Gauss, né? Que mostra a simetria em forma de sino. Então, a concentração pelo desvio padrão. Seria mais ou menos isso aí que vocês estão vendo, o exemplo. Então, aqui é um exemplo do que eu fiz. Esse p-value aí que está mostrando, se ele fosse abaixo de 0,05, ele mostraria que ele demonstra, né, que a amostra, que aqueles dados, vamos supor aqui o dado de body mass, de massa corporal, quase demonstrou diferença, então, e quase demonstrou que não era normal a amostra. Ou seja, aqui nesse dado de body mass, por pouco eu não tive que fazer uma análise não paramétrica, porque ele não mostrou normalidade. Isso é um pressuposto muito importante estatística. E as medidas de variação, que são as medidas que você vê amplitude, que é fácil de calcular, que é o máximo e o mínimo que você subtrai. Então é um exemplo muito fácil. Desvio padrão, eu não vou fazer vocês ficarem fazendo também, mas o desvio padrão é a medida mais comum da dispersão estatística, né? Então é o que mais se utiliza lá. Ele mostra o quanto de variação ou dispersão existe em relação à média, né? Então é o valor esperado. E não é suficiente, tá, gente? O desvio padrão, ele não é suficiente, ele tem suas desvantagens, porque ele torna o cálculo, o cálculo um pouco mais difícil, né? Então, em relação à média, então várias ferramentas
você tem hoje que fazem, então você não precisa ficar batendo cabeça, o próprio Excel já faz. Então aí você tem um exemplo que fica claro, né? Então o desvio padrão cresce quando a dispersão dos dados aumenta. Então quanto mais disperso aquele dado, maior vai ser o desvio padrão. Que vai fugir desse gráfico, que maior parte, quanto maior o desvio padrão, mais fora da linha vermelha, não vai estar dentro, vai representar que está fora do gráfico, e o desvio padrão vai ser muito grande. E o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação ele é importante para você fazer a análise de variância, que eu tive que fazer na mão na época, pela primeira vez, mas que hoje eu não faço mais. Então, o cálculo da variação, ele também tem sua equaçãozinha que é simples. Em algumas revistas científicas, é solicitado o coeficiente de variação para você classificar aquela amostra. Então, aqui, não sei se eu botei, eles pedem o desvio padrão e o coeficiente de variação também na JEP Online. Antes, eu não vou falar de estatística inferencial, mas um exemplo é esse aí. Então, eu tenho 2 pugilistas que tem aqui a altura muito igual, né? E algumas medidas. Será que eles são... se eu fizer uma estatística, eu vou mostrar a diferença entre eles? Pode ser que mostre, mas a gente sabe que eles são diferentes. Então, essas análises de comparação de grupo, ela passa por isso. A gente pega dois bebês gêmeos, né? Univitelinos, são a mesma cara, e fala, será que eles são iguais? São iguais fisicamente, mas a gente sabe que existem outros aspectos que vão diferenciar os dois, como comportamento e outras coisas também. Então, eu prefiro agora interromper, porque isso aqui vai dar tilt e a gente deixa para uma outra oportunidade. Eu vou mudar aqui para vocês verem. Deixa eu achar de novo aqui. Parar de compartilhar. Alterar. Perdão. Compartilhar. Tá todo mundo me escutando, gente? Sim, perfeitamente, professor. Show. Vamos lá. Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora aqui. Vocês estão vendo o banco de dados aí? Pessoal? Sim. Tá, beleza. Vai me falando, porque agora eu não estou vendo a tela do Skype, porque eu estou direto no SPSS. Então, se alguém puder, quando eu fizer a pergunta, que eu acho que aqui vai dar um problema na janela, mas a gente resolve. Então, aqui, eu peguei 3 variáveis para vocês entenderem que vão deixar claro. Então, por exemplo, eu tenho aqui a idade, a primeira, a idade 12 meses após, a vitamina D sérica e a vitamina D 12 meses após, o HG é a hand grip 0, né, que é o baseline, e o hand grip 12 meses. O SPSS, ele, apesar de a plotagem dos dados parecer muito com o Excel, né, você tem algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, aqui é porque eu não abri outra planilha. Deixa eu ver se está aqui. Não tá. Vai ser ela mesmo. Eu tenho como fazer uma série de informações aqui. Por exemplo, da vitamina D, eu poderia transformar essa vitamina D utilizando a classificação dela. Então, eu utilizaria essa mesma vitamina D aqui, esse número, e colocaria ele como classificação. Então, por exemplo, aqui, ó, valores. Número 1, rótulo, abaixo, transformaria. Isso não vai aparecer aqui porque vocês não vão conseguir ver, mas quando eu transformasse isso, por exemplo, ele iria aparecer a forma de classificação da vitamina D. Deixa eu fazer, então, uma coisa aqui, para vocês verem, para não... Timeline, só baseline. Acho que é esse aqui. Abriu aí para vocês? Tá abrindo? Ainda não. Ainda não. Mas tá na antiga ou tá na nova que eu abri? Tá numa tela cinza. Tá numa tela cinza. Então eu vou tentar corrigir aqui, peraí. Porque pode ser que dê esses problemas sim. Pareado, banco de dados, só baseline. Tá. Abriu aí?
E aí, pessoal? Abriu. Show! Agora Abriu, a gente vai... professor. Eu vou ter que ficar fazendo porque o SPSS... Esse é o SPSS, desculpa, eu acabei não falando o que, que ele é. É a versão 25 do SPSS. É bem interessante ela, porque eu consigo direto aqui das abas, eu consigo fazer a estatística descritiva, mas eu acabo não usando. Então aqui, por exemplo, eu vou usar o IMC, que é o básico. Tem o IMC calculado das mulheres que fizeram parte da minha coleta de dados. Aqui só, eu fiz essa planilha só para aula, né? Eu tirei os outros dados, eu deixei só para aula, que é só os dados baseline, é o ponto zero. E aqui é a classificação delas. Como que eu fiz essa classificação? Então ela tem várias fórmulas aqui. Então, 1 abaixo do peso, 2 normal. Então a primeira coisa que eu tive que fazer é transformar esse IMC em número. Um classificatório. 1 seria abaixo do peso, 2 normal, 3 acima do peso, 4 obesidade grau 1, 5 obesidade grau 2. Que ele está mostrando aqui, agora, se eu mostrar para vocês, eu tirei, né? Então, ele transformou, ele botou o número e transformou agora como rótulo mesmo. Como que isso é importante? Porque eu posso fazer a estatística, por exemplo, uma estatística básica aqui de classificação. Vou usar o vitamina D também. Vou botar mediana, moda, mínimo e máximo. Vou botar a básica mesmo e um gráfico de barra. Vou botar porcentagem. Aí agora vai dar problema de novo. Não apareceu nada para vocês aí, né? Então agora vai, peraí. É porque ele gera uma saída diferente. Foi? Foi. Tá, então aqui, para vocês verem como foi fácil, eu fiz uma estatística classificatória mediana da minha amostra foi 4, então significa que a maioria delas é obesidade grau 1. Então elas estavam ali na mediana da grau 1. Então se você pegar aqui, ele faz uma frequência por porcentagem. Então se você vê aqui, ó, obesidade grau 1 realmente é o maior percentual. Aliás, perdão, acima do peso e obesidade grau 1 tá ali, então por isso que está na mediana. Então elas ficam ali naquela zona mesmo. Vocês podem perceber que o N amostral dos meus dados aqui ele é bem complexo, porque as mulheres elas eram classificadas como síndrome metabólica, diagnosticadas, né? A vitamina D, a maioria delas estavam ali no percentual de deficiente limítrofe, então elas não estavam numa boa classificação. E a gente consegue fazer dos dados tradicionais mesmo uma estatística descritiva. Vocês não estão vendo aí, né? Eu vou ter que voltar para lá de novo. Paciência, hein, gente? Voltou para a tela? Voltou. Obrigado. Voltou pra tela. Então aqui eu consigo fazer uma estatística descritiva. Idade, estatura, massa corporal. Eu vou escolher aqui circunferência do quadril. Vou botar a relação cintura-quadril, que é o cálculo. Taxa metabólica basal, força de pressão manual, percentual de gordura. Vitamina D. Então aqui eu vou botar média. Aqui desvio é porque está traduzido errado, tá? Na verdade é desvio padrão. Mínimo e máximo, tá bom. Eu sempre coloco um intervalo de confiança. Reparem que aqui eu consigo estratificar por uma determinada variável. Então eu consigo fazer uma análise dentro da análise. Então não vou fazer isso com vocês hoje. Aí eu vou voltar lá para aquela aba de novo agora. Parar, compartilhar, saída 2, iniciar compartilhamento. Isso aí. Aí a gente vê aqui, tabelinha. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, né? Pelo que eu imagino. Sim, sim. Tá, Ok. então eu esqueci de mostrar aqui que ele fez o gráfico, né?
mostrando aqui os gráficos. Eu acho horroroso esse gráfico do SPSS, é feio demais. Mas aqui a tabela do SPSS ela é muito prática, porque eu consigo transformar ela e exportar direto para o Excel. Apareceu aí para vocês? Ó, eu consigo escolher a saída. Não sei se vocês estão vendo. Sim, tá sim. Tá Então aparecendo. eu consigo escolher a saída, ela joga direto, ele gera um arquivo para o Excel dessa tabelinha. Na verdade, tudo o que está aí nesses resultados aí, ele joga lá no Excel para mim, se eu quiser. Mas eu prefiro, às vezes, escolher o que eu quero aqui. Isso é uma forma de fazer, tá? Aí eu vou voltar de novo para a gente começar a fechar a aula e vou mostrar aqui uma estatística básica, que é uma estatística comparando para a mesma amostra, ou seja, pareada, um antes e um depois da amostra. Vocês estão vendo que a idade, vitamina D sempre antes e depois, e o hand grip sempre 0 e 12. Então, a estatística básica para comparar dois momentos seria uma amostra pareada, teste T pareado, que é o mais básico de todos. Então, momento 1, momento 2, momento 1, momento 2, momento 1, momento 2. Intervalo de confiança. Tá, isso aqui não vem ao caso. Dá OK. Aí a gente volta de novo para a saída lá diferente. Isso aqui é chato para dar aula no SPSS era melhor escolher a área de trabalho. Agora que eu me toquei aqui, gente. Eu podia ter colocado compartilhar a tela ao invés de ficar mudando, né? Aí eu tenho um conjunto de dados aqui do teste T. Ele vai fazer, além da estatística que eu pedi, ele faz a estatística descritiva. Então ele demonstra mais informações. Então, se você reparar a idade, as mulheres, depois de um ano, quando eu comparei, ela já tem uma significância estatística na idade também. Então, ou seja, um ano de follow-up, né, de acompanhamento delas, elas envelheceram, obviamente. Então, isso tem que levar em consideração. Elas tiveram um aumento sérico de vitamina D de 27,57 para 38,49. Apesar do número ser grande, eu percebo que eu não posso fazer essa inferência sem fazer uma estatística inferencial. Tem um mosquito aqui me cercando. E eu preciso de um teste, eu preciso de uma estatística inferencial para responder essa pergunta que está respondida na tela aqui, ó. Então, demonstrou que existe significância estatística dos dois momentos. Isso aqui é uma adaptação, tá, gente? Porque minha tese eu não fiz o teste T porque foram 3 momentos. Eu tive que fazer outra estatística, que é uma estatística de análise de variância. Vocês conseguiram entender aí? Pessoal, tudo ok? Beleza, eu vi a mãozinha ali. Eu vou mostrar um outro caminho agora, que inclusive eu estou me rendendo a ele, que é o GraphPad, a versão nova do Prisma. Eu sempre usei o Prisma para fazer... São os mesmos dados, tá, gente? Eu vou mudar a tela aqui. Esqueci, eu estou olhando e estou esquecendo de fazer isso. Eu vou olhar, tá? Compartilhar a tela. Acho que esse aqui. Foi aí, gente? Foi, né? Tá. Então são os mesmos dados da amostra. Eu plotei aqui para a gente ver. Eu estou me rendendo ele porque eu sempre gostei dos gráficos do Prisma. Na verdade, até as revistas, a maioria dos trabalhos são enviados realmente com os gráficos do Prisma. Então, eu vou usar a mesma estatística que também é fácil, comparando, só que eu vou ter que fazer uma por uma, porque senão vai comparar todas, né? Então, o teste T pareado, tá? Não vou fazer da idade não, porque é muito trivial. Vou fazer do hand grip, que é da nossa área. O teste paramétrico, porque eu já tinha feito o teste pareado, paramétrico. Ele é paramétrico porque eu já tinha feito, eu não mostrei isso para vocês, da normalidade da amostra. Ele até faz aqui, mas eu não vou mostrar porque senão vai bagunçar a cabeça de vocês. A gente faz outra na próxima aula. Então, ok, ele já demonstra o resultado, mostrando que houve significância estatística no teste T. Ele diz, né, ele responde sim, houve. Ele demonstra também os valores que são pertinentes. E o que é legal aqui... Perdão.
É o gráfico. Ele faz um gráfico também que eu gosto, que eu tenho utilizado bastante, que é um gráfico por indivíduo. Esse aqui não. Box, média. Média de desvio padrão. Ok. Só que não era isso que eu queria, gente. Perdão, errei aqui. Vou fazer outro. Só do hand grip. Vou colocar aqui por indivíduo. Então ele mostra as mulheres dentro daquela dispersão, aquela figurinha. Então esses pontos são as mulheres, antes e depois. A gente percebe que elas estão dentro de uma área ainda, mesmo sendo que aumentou, elas continuam centralizadas, ou seja, o meu desvio padrão não foi tão diferente, por isso que talvez tenha viabilizado o resultado. Vocês estão vendo que é simples de fazer? Aqui eu coloco a unidade arbitrária, que é o resultado. Ele gera aqui, eu posso mudar eu posso fazer vários tipos de gráfico também. Tem gráfico de posição, por coluna, agrupado, aqui ó, contingência, gráfico de sobrevivência que não vem ao caso aqui. Grupado é bem interessante também, sumário. Aqui por indivíduo. Ele fez um gráfico maluco aí, esse gráfico é porque misturou todas as informações. Então isso aqui é bem legal, então você pode mandar também exportar para onde você quer. Você pode escolher o formato de saída para formatar. Então a gente tem aqui a opção do GraphPad Prisma, né, e do SPSS. O Prisma, didaticamente, ele tem muito mais funcionalidade para quem está começando, é mais fácil. A saída das informações do SPSS são mais complexas. Então, eu me formei usando o SPSS, então eu sou meio old school mesmo com isso, eu gosto de usar o SPSS. Mas como eu já tenho o olho já treinado para ver a informação, eu acabei me rendendo um pouco ao Prisma, porque ele sintetiza na hora de fazer a análise dos resultados. Eu acho que eu fecho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é agora. Eu não sei se o nosso tempo tá muito em cima. Dúvida vocês devem ter um monte. Não. Que horas são? 11h25, mas não tem problema. Tudo bem, não, mas a gente já acabou de qualquer forma aqui, já fechou o conteúdo. Eu acho que é legal, o que vocês precisam agora é tentar pegar, por exemplo, se vocês quiserem, Fernanda, você está aí? Tô aqui. Me manda no WhatsApp depois, me pede os programas para vocês instalarem aí nos computadores de vocês. O que eu recomendo é vocês pegarem um conjunto de dados qualquer que vocês tiverem de uma população, pede para o Erdi se ele tiver aí, ou para algum outro professor. Todo mundo vai ficar com aqueles dados e todo mundo vai analisar no seu computador. E depois vocês vão ver se vai bater aquela informação. Vocês escolham entre vocês. Eu acho que, primeiro, eu tentaria usar o SPSS para vocês exercitarem, para fazer essas estatísticas descritivas. Lembrem que para fazer algumas transformações, por exemplo, do IMC, eu não usei o SPSS. Na verdade, o cálculo do IMC eu fiz todo pelo Excel e eu joguei direto lá no SPSS. Então, não abram mão do Excel também. Então, vocês conseguiram copiar? Ficou clara a aula de estatística? Que eu acho que a gente vai precisar passar para uma próxima etapa depois que vocês começarem a fazer essa estatística descritiva. A gente marca mais um encontro, pode ser? Boa tarde, professor. Boa tarde, pode falar. Aqui é o Luan que está falando. Tudo bem? Adorei Bem, a aula. Luan. Como Obrigado. o senhor falou que poderia dar continuação dessa aula de hoje, ficaria muito interessante o senhor dar a lista dos aplicativos, né, para a gente poder instalar aqui. E talvez é uma sugestão, né? Talvez o senhor dê uma aula mais detalhada como a gente utiliza essas ferramentas com mais calma, porque o senhor falou aí um pouquinho, deu uma pincelada aí por cima, mas a gente gostaria de aprender um pouquinho mais isso, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho muita necessidade disso. Às vezes eu fico até meio perdido na hora de fazer esse tipo de trabalho. Ficaria muito interessante. Ficar perdido é normal, é o mais importante, ficar perdido. Eu acho que o ficar perdido é o que faz a gente botar o dedo na tomada. Desculpa te interromper. Nada, eu sou aluno do professor Carlos Erdi, aqui do campus do Recreio, faço nutrição. Coitado do meu professor, o professor sofria comigo, tadinho.
Ô, Luan, Sofri. então a minha proposta é exatamente essa. Eu acho que a gente marcar mais um encontro que a gente vai mergulhar nisso aqui. Só vai mergulhar só no software, vai ficar nele. Só que eu preciso é que vocês peguem, aí a Fernanda vai mandar uma mensagem no WhatsApp, como que foi ela que está organizando. Aí eu mando o link do Drive para vocês baixarem no computador de vocês e instalarem. Treinarem. Vocês vão treinar a estatística descritiva. O básico do básico. E na próxima aula, vou fazer o que nem eu fiz com o meu grupo de pesquisa, que eu faço também. Eu vou usar Excel e uma dessas ferramentas. Vai depender do conteúdo que a gente tiver. Eu vou selecionar alguns dados aqui que eu tenho e a gente vai fazer algumas estatísticas básicas para a gente chegar onde a gente precisa. Só que a estatística inferencial é uma estatística bem braba agora para vocês. Eu vou tentar na próxima aula que a gente marcar, deixar um mês aí para frente, a gente marca de repente para falar de estatísticas de correlação, que eu vou detalhar isso na aula, a correlação, a estatística inferencial, que é comparação entre grupos também. E não só de dois, mas comparar três grupos com duas situações, dois momentos diferentes, o que você precisa fazer, entendeu? Show, professor, show. Fechado? Outra sugestão também. Como a gente já entrou em aula, né? Daqui a pouco eu tenho aula. E poderia ser no final de semana, talvez no domingo ou no sábado, que fica melhor para todo mundo, que aí o senhor pode começar mais cedo e a gente estende um pouquinho mais como vai ser. Cláudio, eles acham que a gente... Avisa eles que a gente tem vida, Cláudio. Que a gente, essa semana a gente tem mulher, filhos, namora... Siciliano, meu amor. Faz tudo isso. Eles... Faz, gente. Acho que assim, 1h30 de prática a gente consegue fechar agora que a gente já deu a teoria. A gente consegue trazer o professor de novo para a gente ter essa aula bem mais prática em relação a isso. Só prática. Próxima aula eu vou mostrar só alguns slides só. Acho que 1h30 a gente fecha, mas eu preciso que vocês catuquem. Vocês precisam botar o dedo mesmo no computador. Botar uma planilha. Pede pro Erdi ou pro próprio Siciliano, se vocês tiverem alguns dados aí, dados antigos, e bota para eles fazerem e ficarem treinando a estatística descritiva. E na aula eu vou selecionar alguns dados, eu vou enviar antes para vocês os dados e vocês vão fazer junto comigo no computador. Acho que vai render bem mais e é pelo menos o que eu faço no meu grupo, porque não tem como. Estatística é catucar o software, é catucar mesmo. Então acho que é importante isso. É isso aí, professor. Muito obrigado. Sua aula foi maravilhosa. Eu vou sair aqui um pouquinho, porque daqui a pouco eu tenho uma aula também. Eu também estou na Rural do Aula Online. Deixa um abraço para o senhor. Muito obrigado, viu? Obrigado vocês aí, gente. Eu fecho a minha parte aqui, espero ter contribuído, hein? Siciliano, meu professor maravilhosão. Beijo. Beijo, Luan. Beijo, não. Você... O Luan quer que a gente trabalhe final de semana mais ainda, né? Pô, mais que eu trabalho... Siciliano, você sente aqui. Saudade da gente, Siciliano. Sempre. Para. Tá bom. Erdi tá aí? Charme. Acho que a Erdi não vai conseguir voltar, então, não. Então, Fernanda, você aí, tá? Como representante legal do Erdi, do grupo. Agradece aí ao professor. Valeu, Siciliano. Brigadão aí. Que vocês obrigado, parabéns aí, cara. Parabéns aí mesmo, tá? Valeu. Um abraço. Se precisarem. Tchau. Valeu, Siciliano. Um abraço. Valeu, gente. Fernanda, então não esquece de me mandar a mensagem. Perfeito. Muito obrigada pela aula. Aulão. Vamos voltar, com certeza, com essa aula prática. Se bobear até antes de um mês, tá? Até mesmo para não ficar um espaço muito grande entre a teoria, né, e a prática. Não fugir muito do que a gente aprendeu hoje. Excelente, muito obrigada. Obrigada pela parceria, pela disponibilidade. Um aulão. Foi Valeu, ótimo. gente. Obrigadão vocês aí também. Valeu, Claudinho. Desculpa aí não conseguir. Valeu, Edir. Nada, Cris. Palestra, estou aqui na coordenação aqui do Nova Iguaçu e algumas demandas aqui com os alunos, mas... Tranquilo. Tá? Obrigado aí pela parceria de sempre, tá? Tamo junto, que vocês precisarem aí. Valeu. Eu falei para eles, Edir, amanhã tem palestra lá do grupo às 17. Quem tiver horário, é só me avisar, que aí eu mando o link pro grupo. Eu mando para Fernanda também. Isso. Palestra sobre busca em base de dados. Eu encaminho para eles. Perfeito. 5 horas Beleza? Amanhã? 17. 5 horas. Valeu. Valeu, abraço, gente. Beijo, abraço. Fica com Deus aí. Prof, manda o link para Fernanda, que ela bota no nosso grupo lá do Telegram.
Valeu. Abraço, Tchau, gente. pessoal. Fui. Um abraço.